pistoleiro James amaldiçoado. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. A poeira levantou primeiro, como sempre levantava quando o destino vinha chegando. Depois vieram os cascos, firmes, compassados, sem pressa. E por fim surgiu o cavaleiro, um homem alto, magro, com ombros de quem carregava peso demais, chapéu escuro baixo e um sobretudo cinza gasto de estrada. Ele montava um cavalo baio de olhar cansado, mas teimoso, como se também soubesse que fugir não adiantava. O homem se chamava James, e bastava esse nome para certos balcões ficarem mais silenciosos. Não era o tipo de silêncio que se faz por respeito. Era o silêncio que se faz quando a gente quer que algo perigoso passe sem notar a própria existência. O estranho na fama de James não era só a rapidez no gatilho. Era o que vinha depois dos tiros. Havia histórias de gente jurando que o tinha visto cair com bala no peito e levantar horas depois, pálido, tremendo, mas vivo. Histórias de corda esticada e pescoço quebrado que não quebrava. Histórias de lâmina atravessando carne que fechava como se a pele aprendesse a costurar a si mesma. Alguns diziam que aquilo era milagre, outros que era castigo. Os mais velhos, que já tinham visto o mundo fazer coisa feia com gente boa e coisa generosa com gente ruim, preferiam não dar nome. Chamavam apenas de maldição e mudavam de assunto. James entrou em Barro Seco, um povoado pequeno demais para a própria ambição e grande demais para viver sem medo. As placas rangiam no vento. O salão tinha as portas de vai-e-vem mais velhas do que os sorrisos do lugar, e o banco parecia um caixote pintado de respeitabilidade. Ele amarrou o cavalo no poste, empurrou as portas do salão e sentiu os olhos se voltarem para ele como miras invisíveis. Caminhou até o balcão, pediu água primeiro, depois café. Não era vaidade, era disciplina. James tinha aprendido que o uísque soltava a língua, e a língua solta era o atalho mais rápido para o inferno. O barman serviu sem questionar, mas não conseguiu esconder o tremor. James não parecia ofendido, parecia cansado. Os dedos dele, quando fecharam em volta da caneca, mostravam marcas antigas, calos de rédea, cicatrizes finas demais para ser acidente. E havia outra coisa, sob o punho da camisa, uma mancha escura que ele mantinha escondida, como quem esconde uma dívida. Quando levantou a caneca, a manga escorregou o suficiente para revelar um desenho na pele, quase como carvão enterrado, um símbolo que lembrava espiral e faca ao mesmo tempo. James puxou a manga de volta imediatamente, mas tarde demais para o homem de estrela no peito que observava do canto. O xerife de Barro Seco se chamava Abel Knox. Tinha a cara quadrada, o bigode curto e um jeito de andar como se o chão lhe pertencesse. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem gosta de ter o controle até do tempo. Parou ao lado de James e falou baixo, quase íntimo. Disse que aquele condado não era lugar para a lenda ruim descansar, que ali eles gostavam de paz, e que James seria bem-vindo apenas se a paz continuasse. James respondeu com poucas palavras, sem desafiar, mas sem pedir desculpas. Disse que estava só passando, que precisava de provisões e que ia embora ao amanhecer. O xerife não sorriu. Apenas olhou para a mão de James, para o coldre discreto e para a manga que escondia a marca. E, num tom que misturava aviso e curiosidade, perguntou: "Você ainda carrega isso? Não carrega?" A maldição de James não começou em Barro Seco. Começou anos antes, num lugar onde a terra era mais vermelha e as promessas eram mais fáceis de quebrar. Naquele tempo, James não era famoso. Era apenas mais um pistoleiro tentando comprar futuro com violência. Ele rodava com uma pequena quadrilha, 3 homens e uma ideia maior do que a inteligência deles. A ideia era simples: roubar o ouro de uma mina recém-descoberta antes que o governo aparecesse com papel e lei.
O líder do bando era um sujeito chamado Silas Crow, sorriso bonito e olhos vazios, desses que convencem gente honesta a fazer coisa suja, achando que é oportunidade. A mina ficava perto de uma cidade que não aparecia direito nos mapas. Chamavam de Santa Lúcia das Cinzas, porque o vento trazia poeira fina que parecia cinza e se colava na pele. Os mineradores falavam de um filão frio, um ouro que brilhava menos, mas valia mais e que parecia sugar o calor do corpo de quem o segurava. James ouviu o boato e riu, como todo homem jovem ri de superstição, mas na noite em que entraram na mina, o riso morreu. Lá dentro, a escuridão tinha som, as paredes suavam umidade gelada e o ar parecia pesado demais para caber no peito. Eles encontraram o ouro, sim, barras pequenas, pedras ricas, e encontraram também algo que não estava nos planos. Um velho pregador sentado perto de uma fogueira apagada, como se estivesse esperando. O homem usava chapéu gasto, tinha olhos fundos e uma voz calma que não combinava com a profundidade do lugar. Disse que aquele ouro não era de ninguém, que havia sido enterrado por juramento e que quem o levasse carregaria o preço. Silas Crow riu, apontou a arma e mandou o velho sair do caminho. O pregador não se moveu. Apenas olhou para James, como se enxergasse algo por trás do rosto dele, e disse: "Você é o que vai sobrar quando os outros caírem." Silas atirou. O velho tombou devagar, como se fosse madeira apodrecida. Mas, antes de morrer, abriu a mão e mostrou um objeto escuro, um anel antigo, largo, com o mesmo símbolo que depois apareceria na pele de James. A voz do velho ficou mais baixa, mas cada palavra parecia prego. Disse que o sangue derramado naquela mina não ficaria preso ali, que alguém teria de carregar o resto, e que a maldição sempre escolhia um sobrevivente para lembrar ao mundo que alguns roubos não terminam quando a bolsa enche. James sentiu um frio que não vinha do lugar. E então Silas mandou que ele pegasse o anel, como troféu, para dar sorte. James pegou, e a maldição, naquele exato toque, encontrou onde morar. Quando saíram da mina, o mundo parecia igual, mas James já não era o mesmo. Na manhã seguinte, Silas Crow decidiu eliminar o bando para ficar com tudo. Era o tipo de traição comum no Oeste. Um homem mata o outro e chama de negócio. Silas atirou em James pelas costas, acreditando que resolveria ali. James caiu no pó, o mundo apagando, o gosto de ferro subindo na boca. Ele esperava a morte, desejou até. Mas quando abriu os olhos, no ombro tinha fechado, vivo, deixando só uma cicatriz torta. A marca do anel queimava na pele do peito, como se o símbolo tivesse sido gravado a fogo por dentro. Foi ali que James entendeu. Ele não era imortal por sorte, era refém. A maldição não o deixava morrer, mas cobrava cada vida que ele tirava e cada injustiça que ele permitia. Se James derramasse sangue, a marca escurecia e puxava mais sofrimento para perto. Se ele tentasse fugir do próprio passado, o passado o encontrava com juros. Desde então, James rodava por condados tentando ficar invisível, mas a invisibilidade nunca dura para quem tem uma lenda pendurada no nome. E foi assim que ele acabou em Barro Seco, achando que seria só mais uma noite e mais uma estrada. Ele estava errado. Barro Seco tinha um problema maior do que a curiosidade do xerife. Tinha gente sumindo. Comerciantes que fechavam cedo e desapareciam no caminho de casa. Carroças encontradas vazias com marcas de arrasto. Um banqueiro que dizia ouvir passos à noite dentro do cofre. A cidade culpava ladrões, índios, qualquer coisa que fosse longe o bastante para não exigir coragem. O xerife Abel Knox fingia que investigava, mas a verdade era que ele controlava o medo. E medo controlado vira moeda. Quando James perguntou por provisões e quarto, ouviu a resposta indireta. Se você tem dinheiro, fica. Se não, some. James tinha dinheiro, sim,
mas era dinheiro que ele odiava, dinheiro de estrada, ganho em coisas que preferia esquecer. Na madrugada, James ouviu algo do lado de fora do hotel. Não era barulho de bêbado, nem de cavalo. Era um arrastar leve, quase como couro no chão. Ele pegou o revólver, não por desejo, por reflexo. Abriu a porta devagar e viu uma sombra atravessar a rua, indo na direção do banco. A rua estava vazia, o vento soprava. Mesmo assim, a sombra parecia ter peso. James seguiu. Quando chegou perto do banco, viu um homem encapuzado mexendo na fechadura dos fundos com calma profissional. James apontou a arma e ordenou que ele parasse. O encapuzado virou-se e James sentiu um golpe no estômago. O rosto era de Silas Crowe, mais velho, mais seco. Silas sorriu como se estivessem reencontrando um amigo. Disse que James devia ter morrido, mas que a mina não deixa. Disse que vinha seguindo a marca, que ela chamava como campainha. E, antes que James pudesse reagir, Silas jogou algo no chão. Uma pequena pedra de ouro frio. O símbolo na pele de James queimou como brasa. O ar pareceu se comprimir. E, do nada, 2 homens armados apareceram no beco, como se tivessem saído da própria parede. Eram capangas de Silas. O cerco estava montado. Barro Seco, de repente, não era uma cidade. Era um laço fechado em torno do pescoço de James. James não tinha escolha senão atirar. O primeiro disparo derrubou um capanga. No mesmo instante, a marca na pele de James escureceu, como tinta recém-jogada. A dor veio em ondas, não no corpo, mas na cabeça. Imagens rápidas, a mina, o velho pregador, a fogueira apagada. James derrubou o segundo homem, e a marca queimou de novo, mais forte, como punição. Silas recuou, rindo. Disse que era isso que ele queria. Ver James se sujar, porque quanto mais sangue James derramasse, mais presa a maldição o manteria. Silas desapareceu no escuro, como se conhecesse as ruas melhor do que quem nasceu ali. Na manhã seguinte, o xerife Abel Knox prendeu James por distúrbio e assassinato. Não importava que ele tivesse sido atacado. Em Barro Seco, a lei era ferramenta. James foi jogado numa cela estreita e ali, no silêncio, percebeu que a cidade inteira cheirava a mesma coisa que Santa Lúcia das Cinzas. Promessa quebrada. Do lado de fora, cochichos. Do lado de dentro, a marca pulsando. E então, apareceu o pregador da cidade, um homem elegante demais para a poeira. Ele sorriu como quem oferece salvação e, ao mesmo tempo, cobra entrada. Mallory disse que conhecia a história da mina, disse que Silas Crowe não era só ladrão, era mensageiro do ouro frio. Disse que Barro Seco havia sido construída sobre trilhas antigas que levavam a Santa Lúcia, e que o filão maldito respirava por baixo de todo aquele condado. Mallory falou da maldição como se falasse de propriedade, algo que podia ser usado, direcionado. Disse a James que poderia ajudá-lo a quebrar o ciclo, mas que para isso James teria de fazer algo justo. E, ao dizer justo, os olhos de Mallory brilharam de um jeito que não combinava com justiça. James entendeu. Ali havia 2 predadores, Knox e Mallory, e ambos queriam a mesma coisa, controlar a cidade pelo medo. Foi então que surgiu a única voz que não parecia querer usar James. Uma mulher chamada Lina, curandeira e parteira, conhecida Ela vinha por cuidar ler de presos. cicatrizes. Às vezes, quando o xerife permitia, porque uma cidade sem cura vira cidade sem trabalho. Lina entrou na cela. Viu a marca no pulso de James quando ele estendeu a mão, e o olhar dela mudou. Ela não teve medo, teve reconhecimento. Disse que aquilo era selo de retorno, marca de juramento quebrado. Disse que a maldição prendia James à vida, mas que cada vida tomada disse algo mais era uma duro. corrente nova. Quebrar a maldição exigia um fim que não fosse imposto por sangue, mas por escolha. Lina contou que Santa Lúcia das Cinzas sumia dos mapas porque ninguém queria lembrar.
Os poucos que tentaram voltar enlouqueceram ou desapareceram. Ela disse que havia um jeito, levar o anel de volta à mina e devolvê-lo ao lugar de juramento. Mas isso só funcionaria se James chegasse até lá sem derramar sangue no caminho. James riu sem humor. No oeste, um homem amaldiçoado andando sem derramar sangue era como atravessar deserto sem água. Mas Lina não recuou. Disse que, se James falhasse, a maldição passaria adiante, talvez para alguém inocente, e aí o mundo teria criado outro monstro por covardia. James olhou para a marca pulsando e percebeu que, pela primeira vez em anos, tinha uma rota que não era só fuga, era missão. A fuga da prisão não foi elegante. Copiadas, um cavalo extra e provisões. Ao mesmo tempo, o xerife Knox permitiu que James escapasse, porque queria que ele corresse para a mina e trouxesse o ouro. Knox mandou caçadores atrás, não para prender James, mas para apertar e forçar sangue. Silas Crowe, por sua vez, também seguia, como o urubu seguindo o cheiro. Na estrada, James foi obrigado a voltar a ser assaltante e pistoleiro por necessidade. Roubou munição de uma carroça, desviou comida de um armazém, tomou um cavalo de um homem que era capanga de Knox. Cada ato sujo puxava a marca como anzol. James sentia a maldição sorrindo por dentro. Ainda assim, ele tentou. Em cada encontro na estrada, James segurava o impulso de atirar. Ganhava tempo com palavras, com blefe, com ameaça sem disparo. Algumas vezes, outras não, funcionava. Num desfiladeiro estreito, os homens do xerife montaram emboscada. James tentou negociar, mas um deles atirou primeiro. James caiu rolando e, antes que a morte o alcançasse, viu Lina gritar para ele correr. Ele atirou apenas uma vez, certeiro, para abrir caminho. A marca queimou como ferro. James se levantou com a sensação de que carregava brasas no peito. A cada passo, parecia mais difícil distinguir se ele caminhava para a libertação ou para o centro exato do castigo. Chegaram, por fim, à região onde Santa Lúcia das Cinzas deveria estar. Só que não havia cidade. Havia ruínas cobertas de pó, madeira apodrecida, paredes tortas e um sino de igreja caído no chão como um dente arrancado. Era ali que o mapa mentia. Lina disse que a cidade sumia, porque não queria testemunha. James sentiu o ar ficar frio, do mesmo jeito que ficava na mina. O cavalo bufou. O vento parou por segundos, e então James ouviu passos, muitos, sem ver ninguém, como se a própria poeira andasse. Silas Crowe apareceu entre as ruínas com homens dos condados, caçadores de recompensa, capangas do xerife, e até gente do reverendo Mallory. O cerco final tinha se formado. Silas gritou que James não podia escapar, que o anel era dele, que o ouro frio fazia parte de um reino que ele estava construindo. James olhou para Lina e viu medo pela primeira vez nos olhos dela, não por ela, mas pelo que James seria forçado a fazer. O xerife Knox apareceu também, sujo e sorrindo, dizendo que tudo aquilo era simples. Entregassem o anel, entregassem o ouro e talvez deixassem James viver com a maldição em paz. Mallory completou, dizendo que poderia purificar James se ele obedecesse. 3 homens, 3 versões do mesmo laço. A lua subiu naquela noite como se fosse um olho cansado observando. A mina estava ali, a boca escura aberta entre pedras. James sabia que, se entrasse, teria de entrar sem matar, mas também sabia que, se ficasse, seria abatido e a maldição continuaria em outro corpo. Ele respirou fundo e tomou a decisão mais estranha para um fora da lei. Entregou as armas a Lina. Ficou apenas com o anel. E caminhou na direção da mina de mãos quase vazias. Atrás dele, risadas, insultos, ameaças. À frente, escuridão e promessa antiga. James entrou. Dentro da mina, o frio era uma língua. A marca em sua pele latejava com força, como se reconhecesse pelas galerias com passos lentos, ouvindo vozes que não estavam lá.
O velho pregador, o som de tiros antigos, o sussurro do ouro. Ele chegou ao ponto onde o pregador tinha caído anos antes. No chão, ainda havia carvão de fogueira apagada, como se o tempo não tivesse coragem de mexer. James ajoelhou, colocou o anel no centro e, pela primeira vez em muito tempo, pediu perdão sem saber para quem. Pediu pelo sangue derramado, pelos roubos, pelas traições, por ter aceitado o troféu como se fosse destino. A marca queimou, e ele sentiu o corpo inteiro tremer. Lá fora, Silas Crowe não esperou. Entrou na mina com homens armados, tentando forçar a situação. Um tiro ecoou no túnel, e James sentiu a maldição puxar como se quisesse beber. Ele não atirou, correu. Silas avançou, gritando que James era fraco, que aquele ouro precisava de homem forte. James virou uma curva e viu, adiante, Lina, que tinha entrado também, contrariando o próprio medo. Ela segurava um lampião e o olhar dela dizia, "Não faça." James parou. Silas apareceu logo atrás, apontando arma para Lina. E então James percebeu. A maldição não era só sobre ele, era sobre escolha. Sempre foi. James deu um passo para o lado, ficando entre Silas que o anel já tinha voltado ao lugar, que a mina estava fechando o juramento e que Silas não teria nada. Silas riu e atirou. A bala entrou no peito de James. A dor veio como martelo. James caiu, sentiu o sangue escorrer e por um instante pensou. Finalmente. Mas algo diferente aconteceu. A marca não queimou com fúria. Queimou com calma. Como se, pela primeira vez, ela aceitasse. James não tinha escolhido ser escudo, não tinha derramado. A maldição que sempre o segurava pareceu afrouxar. Lina gritou e correu para ele. Silas tentou pegar o anel no chão, mas o túnel tremeu. Pedras caíram. O ar gelado virou vento. A mina começou a ruir como se estivesse cuspindo o ouro frio de volta para as entranhas da terra. Silas gritou, desesperado, tentando sair, mas uma rocha bloqueou o caminho. O último som dele foi um berro cortado pela própria ambição, arrastando-o. Eles saíram por pouco, tossindo poeira, enquanto a entrada da mina desabava atrás como uma porta fechada com raiva. E então, no silêncio que se seguiu, James sentiu o coração bater fraco. Sentiu a vida escorrendo, mas ao contrário das outras vezes, não havia mão invisível puxando ele de volta. Quando o sol nasceu, Santa Lúcia das Cinzas parecia ainda mais ruína. Os homens do xerife e do reverendo tinham fugido na noite ao ver a mina desabar. Barro Seco, lá longe, não sabia ainda que a fonte do medo tinha sido enterrada. Lina sentou James encostado numa pedra e segurou a mão dele. Ela olhou para a marca no pulso. O símbolo estava clareando, como tinta lavada pela chuva. James sorriu com dificuldade e disse que estava cansado. Disse que tinha passado a vida inteira fugindo da morte e que, no fim, a morte era a única coisa que podia oferecer descanso. Lina disse que ele não tinha sido santo, mas que tinha sido homem. E, naquele oeste, isso já era mais raro do que ouro limpo. James fechou os olhos. E dessa vez não abriu de novo, não por castigo, por escolha. A maldição não tinha sido derrotada por bala ou bravura, tinha sido quebrada por recusa. Lina ficou ali mais tempo do que a razão mandava, porque certos finais exigem testemunha. Depois, levantou-se e caminhou para longe, levando consigo apenas um lampião e a história. Nos condados, diriam que James finalmente morreu. Alguns não acreditariam, outros jurariam que o tinham visto em outra estrada, mas Lina saberia a verdade. O pistoleiro amaldiçoado tinha pago a dívida com o único dinheiro que a maldição respeita. Barro Seco continuou existindo, mas mudou. Sem Silas, sem ouro frio, o xerife Knox perdeu o poder que tinha sobre o medo e acabou engolido por ele. O reverendo Mallory foi embora antes que alguém perguntasse demais. E a cidade, aos poucos, esqueceu o gosto do pânico constante.
Mas como toda lenda, a história de James ganhou versões em saloons. Alguns diziam que ele era demônio, outros que era anjo torto. A maioria preferia a versão simples. Ele era um pistoleiro que não conseguia morrer até aprender a parar de matar. E, quando aprendeu, morreu como homem livre. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.